Falar também sobre Memphis Depay e a informação de que ele custa ao Timão 6 milhões de reais por mês. Essa história confere as últimas do mercado, bastidores, finanças e Igor Vinícius a caminho do Santos. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre Igor Vinícius. Muita gente cravou que o Igor estava perto de virar reforço do Fortaleza. Durante o fim de semana conversei com o Marcelo Paz, que é o CEO do clube. Ele admitiu uma sondagem e parou por aí. Nesse momento, o Igor Vinícius parece mais próximo de virar reforço do Santos. Tratativas entre o atleta do São Paulo e o Santos estão avançadas. O Santos só precisa da concordância do São Paulo, que parece não criar grandes dificuldades, até porque há uma economia de cerca de 300 mil reais por mês em salários do lateral direito, que não está fazendo parte dos planos da atual comissão técnica. Importante lembrar que o Igor Vinícius, se confirmado como jogador do Santos, passa a ter 80% dos direitos presos ao Peixe, 20% seguem com o São Paulo. Jogador que também foi especulado no Corinthians e no Vasco. O Corinthians acabou recuando por entender que não valeria a pena contratar um jogador que é reserva no grande rival. O Vasco quis sondar as condições, mas acabou por desistir, até porque o PH vive grande fase com a camisa Cruz Maltina. Só para completar o noticiário do Peixe, Léo Godoy, que estava emprestado ao Atlético Paranaense, foi vendido ao Independente, o que abre a lacuna na lateral direita. O Santos, inclusive, não descarta fechar com o Igor Vinícius e também se acertar com o Mike, embora, para mim, seja um custo muito alto para uma mesma posição. Só para completar, importante dizer também que o Santos chegou a sonhar com o Martirena para essa função. O nome foi descartado diante da grande pedida do Racing e surgiu um novo alvo. De acordo com a imprensa argentina, o Santos fez contato com o Huracan por Matko Miljevic, jogador que atua como meio atacante. O Santos ofereceu 10 milhões de reais por 50% dos direitos econômicos e a primeira proposta já foi recusada pelo Huracan. Preciso falar agora sobre Memphis Depay e a história de que o holandês custa 6 milhões de reais por mês ao Corinthians. Informação trazida nas últimas horas pelo Samir Carvalho. Fui checar com duas fontes diferentes no Corinthians e ambas asseguram que é inviável pensar em 6 milhões de reais por mês. O Corinthians admite um pagamento de 4 milhões de reais mensais ao jogador. Todo o restante depende de variáveis que estão atreladas a metas estipuladas no contrato. Por exemplo, participação em jogos, participação em gols, títulos. Tudo isso pode fazer com que os vencimentos dele sejam elevados. Mas Corinthians parte de um custo de 4 milhões de reais mensais. Essa grana não inclui o staff do Memphis, que eu já contei para vocês. Corinthians assumiu gastos, por exemplo, com cozinheiro, segurança, pessoas próximas, mas esse custo não supera 150 mil reais mensais, informação que me foi confidenciada por uma pessoa importante do Corinthians. Ou seja, o pacote Memphis Depay não supera 4 milhões 150 mil por mês, com a lembrança importante de que o patrocinador master do Corinthians arca com mais ou menos 1,5 milhão de reais mensais do holandês. Todo o restante fica sob responsabilidade do Timão. Memphis, que tem proposta oficial do Besiktas, essa proposta não chegou ao Corinthians, até porque só depende do sim do jogador. Se o Memphis aceitar, o Corinthians será comunicado do pagamento de uma multa rescisória de 10 milhões de euros, ficando o Timão com apenas metade desse valor, 5 milhões de euros, tudo isso está estabelecido em contrato. Só para completar, em relação ao Timão, contar que Davi Pastor, lateral direito, de 25 anos de idade, brasileiro que pertence ao Farense, segue na mira do Corinthians. Ele foi sugerido ao Timão, foi avaliado pelo pessoal do Cifute, que gostou. Não dá para dizer que se apaixonou, que está completamente encantado. Nesse momento, o Pastor tenta deixar o Farense. O clube português que foi rebaixado para a segunda divisão tem feito jogo duro. Vamos ver os próximos passos, qualquer novidade sobre o tema, e eu conto para vocês. Beleza? Registrar o primeiro superchat da noite, primeiro de muitos. Tenho certeza que hoje vocês vão bombar o superchat. Igor Mantas, Nicola, aqui vai um desabafo. É inacreditável o tanto de notícias ruins que saem do Corinthians. Não tem ninguém lá competente o suficiente para pegar o time que mais arrecada e arrumar. Desanimador demais. Cara, Igor, você tem muita razão. Tem muita razão. Porque assim, enquanto o presidente era o Augusto, que era alvo de uma série de perseguições, por conta de uma série de besteiras que ele fez, era até compreensível que as notícias ruins fossem predominantes, né? Mas, na teoria, esse período já acabou. O Augusto está fora, afastado,
o impeachment dele deve ser sacramentado no dia 9 de agosto. E está difícil continuar surgindo, e está difícil surgir notícia boa. Você tem toda a razão. Por exemplo, hoje, meu Timão trouxe uma notícia que eu, inclusive, repercuti no vídeo da tarde. Franco Delgado, jogador contratado pelo Claudinei Alves, que era o braço direito do Augusto lá no Corinthians. Esse Franco Delgado foi contratado de um time uruguaio, R$630 mil. É um valor muito alto para um jogador da base. Esse cara praticamente não jogou na base e entrou na justiça contra o Corinthians, cobrando outros R$600 mil de indenização. É muita notícia ruim, de fato, você tem razão. Informação do meu Timão. Enfim, boa observação. O Corinthians precisava pensar assim numa agenda positiva, tá? Agora sim, bora falar sobre o Corinthians e um péssimo negócio nas categorias de base. Mais um, esse promovido por Claudinei Alves, que era braço direito do presidente Augusto Melo. Pois bem, Corinthians contratou um atacante uruguaio chamado Franco Delgado para as categorias de base, operação de R$630 mil. Não é comum gastar tudo isso por um atleta que venha para a base. Mas beleza, tudo bem, faz parte, então, enfim, mais um dos 87 jogadores contratados para o Sub-17 e Sub-20. Esse atacante está deixando o Corinthians via justiça. E a cobrança judicial é de mais R$600 mil. Ele alega que não recebeu o fundo de garantia por 7 meses, cobra também o 13º, além de todos os salários até o fim do contrato, que se encerraria em março de 2027. Com uma observação importante, o Franco Delgado ganhava R$15 mil por mês no primeiro ano de contrato, esse salário subiu para R$20 mil a partir do segundo ano de contrato. Atacante que praticamente não jogou pelo Timão e pode chegar a um custo de R$1.200.000. E o Augusto Melo vive dizendo que só deu bons negócios ao Corinthians. Ele e Claudinei Alves precisam se explicar bastante. Eu já contei para vocês, inclusive, que a polícia, mesmo que investiga toda a operação Vai de Bet, segue analisando com carinho e cuidado operações feitas nas categorias de base, até porque existem uma série de suspeitas e eu prometo ficar de olho para deixar vocês bem informados. Beleza? Bola! O Coronado foi treinado pelo Leonardo Jardim na Arábia. Ele não estaria de saída para o Cruzeiro. Renilson, o Coronado ganha R$2 milhões por mês. Esse valor, só para você ter uma ideia, equivale a quanto ganha o Gabigol. O Gabigol nem o Gabigol, nem o não esqueci o nome do 10. Falei dele hoje cedo ainda. Caraca, que leseira. O Márcio Teixeira. Peraí. Matheus Pereira. Matheus Pereira e Gabigol ganham na casa de R$1.800.000 por mês. Acho que não teria muita lógica, Rilson, contratar o Coronado para ganhar mais do que os dois. E também não acho que o Coronado toparia sair do Corinthians para ganhar menos. O que se especula hoje em relação à Arábia Saudita, em relação ao Coronado, é a possibilidade maior dele jogar na Arábia Saudita, tá bom? Mas eu não lembrava que o Coronado havia sido treinado pelo Leo Jardim. Eu lembro dele jogar muito tempo no Al Ittihad, né? Deixa eu ver, ó. Al Ittihad, Sharjah e Palermo. Vamos ver. Leonardo Jardim. Sinceramente, essa informação eu não tinha. Deixa eu ver por onde passou o Leonardo Jardim. Passou por Al Ain, Al Rayyan, Al Ali, Al Hilal. Acho que não, hein? Ó. Hilal Ali Rayyan. Hilal Ali Rayyan. Não trabalharam juntos, não, tá? Não trabalharam juntos. É possível que eles tenham se enfrentado, mas juntos não trabalharam, não. Minha família brasileira, ficamos aqui com aquele giro de notícias super bacanas e super maneirinhas do maior clube brasileiro. Claro que a gente tá falando do Coringão, Corinthians, Fanatics, inscreva-se já. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, nos deixa aqui a sua opinião, não esqueça de deixar aquele like maroto, se inscreva no canal também, ativa o sininho das notificações e um grande abraço profundamente no seu coraçãozinho, até o próximo vídeo. Vamos que vamos, fui.